Em princípio, falaremos então um pouco da epidemiologia, da população de alto risco, que é uma população diferenciada e hoje conhecida, e um pouco da fisiopatologia desta doença. Falando um pouco da epidemiologia do câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais prevalente na população feminina mundial e não diferente no nosso país. Temos um mapa que o INCA produziu para nós no ano de 2018, mostrando que esta população feminina da região sul, sudeste, nordeste e centro-oeste, nós temos como prevalente o câncer de mama quando se trata de uma neoplasia maligna, excedendo-se, claro, à neoplasia maligna de pele. Na região norte, diferentemente das outras regiões, está como segundo no ranking de incidência, porque o primeiro prevalente ainda é o câncer de colo do útero, muito provavelmente por uma subnotificação, por uma dificuldade em se fazer o diagnóstico. Pensando em sobrevida e pensando na sobrevida na população mundial, sabemos que a população mundial, quando se fecha o diagnóstico de câncer de mama, nós temos em torno de 85% desta população em países desenvolvidos, tendo uma sobrevida alta. No nosso país, o Brasil, essa sobrevida se aproxima de 80%, o que torna, então, uma doença onde nós temos que ter uma atenção especial para se fazer um diagnóstico precoce, visto que nós não conseguimos hoje ainda fazer uma prevenção primária quando se fala em câncer de mama, diferentemente do câncer de colo, que teremos então uma aula específica sobre, mostrando que a vacina do HPV hoje, programas de vacinação e de imunização mundial são feitos para a prevenção desta patologia no sexo feminino, quando se trata do câncer de colo de útero. Vendo aqui uma estatística do próprio INCA de 2014, nós vemos que o colo do útero é a segunda neoplasia mais incidente na população brasileira, ficando sim a primeira, o câncer de mama. Vejam que em torno de 20% da população vai ser acometida pelo câncer de mama, quando se fala numa população geral de câncer de mama no sexo feminino. Vejam, importante também dizer que o cólon e o intestino ficam em terceiro lugar e o pulmão em quarto lugar. Hoje, a última estatística de 2018, esse cenário mudou um pouquinho. Vejamos novamente que o câncer de mama subiu. Nós temos aí 29% da população acometida por câncer, teremos o câncer de mama como mais incidente. Vejamos, mais de 1/4% da população feminina, onde o câncer está presente, será sobre o câncer de mama. O cólon subiu de terceiro para segundo, com 9,4%, dobrando a sua estatística quando observamos aqui que o cólon está em torno de 4%. Vejam hoje, em torno de 9%. Então, aumento do diagnóstico de cólon, uma doença grave e que acomete e assola a população feminina também. Vendo novamente no gráfico, quando observamos o colo do útero, ele era o segundo na estatística com 10%. Hoje, ele é o terceiro. Com os programas e estratégias de rastreamento, as patologias cervicais, elas conseguem então ser fechado um diagnóstico de uma doença pré-maligna e mesmo essa doença não se desenvolvendo a partir das vacinações, das campanhas de vacinações nacionais e mundiais. Com isso, nós vamos ter então uma redução na incidência do câncer de colo do útero, que a cada dia mais nós vamos ver que ela vai reduzir em incidência. E o de pulmão sobe e passa a ser então, o colo fica sendo o segundo, o de colo o terceiro e o pulmão como quarto lugar. Na população Juiz de Fora, o pulmão está em segundo lugar, mas no Brasil o pulmão continuou como quarto lugar, muito provavelmente pelas novas formas de vivência da mulher, tabagismo aumentando, alcoolismo, o estresse, tudo isso são fatores epigenéticos que levam então ao desenvolvimento do câncer na população feminina. Importante, então, vermos aqui as fases da carcinogênese mamária. Primeiro, para alguém ter um desenvolvimento de um câncer, no caso hoje, estamos falando do câncer de mama, nós precisamos ter a primeira célula,
a primeira célula fundadora, a célula-tronco, que irá se mudar, perder o papel daquele órgão, no caso a célula mamária, e sofrer um processo, então, de multiplicação celular, que não vai ser contraposto por nenhum fator de vigilância periférica, e, com isso, avançar no sentido de progressão. Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos, então, ter fatores que levem essa célula inicial a se multiplicar de forma inadequada e gerar, então, uma população, a partir da célula-tronco, de uma população de células anormais. E aí essas células vão sofrer o processo de promoção, multiplicação e progressão, invasibilidade, invadir os tecidos, ter a propriedade de, ao ser transportada para um outro tecido, em um outro órgão, ela desenvolver um novo núcleo de células, multiplicando-se, invadindo e se transformando num tumor num outro órgão, o que a gente chama de metástase. Então, sabemos hoje que no processo de iniciação nós podemos ter algo aleatório, e aí essa célula, em algum momento da vida, ela sofre uma mutação, em qualquer que seja esse momento, e precisamos então de uma outra mutação paralela para que então formemos a primeira célula alterada e que vai desenvolver o câncer de mama, mas também sabemos que temos uma população de risco. População essa que veremos aqui na frente, onde nós vamos ter as mutações genéticas, onde essa população feminina já nasce com uma mutação presente, somática, e a partir daí ela vai apresentar uma nova mutação que juntas vão desenvolver um clone de células neoplásicas na mama. Por isso, os pacientes que têm as mutações genéticas hoje conhecidas, que são BRCA1, BRCA2 e o TP53, esta população ela é diferenciada, considerada então uma população de alto risco, porque elas vão desenvolver essa neoplasia num prazo de idade menor. Então, nós vamos começar a rastrear, a pesquisar essa população de alto risco, em que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre elas, num tempo mais precoce de vida, pois essas neoplasias elas se apresentam numa idade precoce. Retomando, então, do momento em que falamos do processo de iniciação e promoção, temos fatores exógenos, também chamados fatores epigenéticos, principalmente os intrínsecos. Aí temos já os chamados fatores de risco, como os de exposição endógena hormonal. Quais são eles? A menarca precoce, a menopausa tardia, temos também a primeira gestação a termo acima dos 30 anos hoje. Sabemos por que a população de países desenvolvidos tem mais prevalência no câncer de mama, porque a gravidez acontece mais tardiamente. E quando isso acontece, aquela janela estrogênica, onde os tecidos iniciais e imaturos ainda ficam expostos a um longo período pelo estrogênio, isso faz com que essas células, no seu processo de multiplicação, possam sofrer uma alteração e aí gerar a primeira célula alterada e, então, a neoplasia mamária no futuro. Lembrando, então, que essa primeira gestação a termo depois dos 30 anos também faz parte do ranking dos fatores de risco para populações que têm uma maior incidência ou prevalência do câncer de mama feminino. A nuliparidade também, ou seja, em nenhum momento você passar por uma gestação, faz com que você não amadureça a sua árvore ductal mamária. E essas células, não sofrendo o processo de amadurecimento e especialização, elas estão mais sujeitas, mais receptivas aos fatores epigenéticos que podem gerar alguma alteração no seu ciclo de multiplicação celular. Importante também das predisposições familiares genéticas, que vou falar um pouco à frente, como eu já havia dito, e as lesões mamárias, quando diagnosticadas por uma biópsia de forma aleatória ou por uma indicação precisa, visto que há alguma alteração na palpação ou mesmo numa imagem, e que essas biópsias mostrem que esse paciente é portador de uma lesão lobular in situ, ductal in situ, ou mesmo de uma hiperplasia lobular com atipia, principalmente a hiperplasia ductal atípica, a lobular atípica e o carcinoma lobular in situ, são lesões sinalizadoras de aumento do risco para o câncer de mama, em torno de 5 a 10 vezes mais prevalente o câncer de mama nas mamas destas mulheres, cuja biópsia inicial mostrou que essa mulher não tinha um câncer, mas ela tinha uma lesão sinalizadora do mesmo. Então, esta população também vai ficar num grupo especial, onde faremos uma forma de rastreio
diferente da população normal sem sinais e sintomas, no caso da população feminina. Fatores extrínsecos outros também importantes são os hormônios exógenos. Temos alguma evidência, com risco relativo menor que 2, mas alguma evidência de que até RH de longo prazo. Então, a terapia de reposição estrogênica, principalmente combinada, estrogênio e progesterona, para um uso prolongado, assim como a contracepção, o anticoncepcional hormonal combinado, também podem aumentar o risco para o câncer de mama. Existem trabalhos mostrando esse aumento de risco, porém, importante dizer que esse aumento é muito pequeno, um risco relativo inferior a 2, assim como outras alterações menores, como, por exemplo, o paciente obeso, o paciente sedentário. Então, nós colocamos esse risco baixo, mas não é zero, então a gente precisa dizer um pouco sobre essa situação. Também importante, como eu disse há pouco, a síndrome metabólica. Então, os pacientes obesos, aqueles pacientes que têm uma disfunção no metabolismo da glicose, são pacientes que não fazem nenhuma atividade física. Então, essa carga de produção e de resistência periférica à insulina, com o aumento da glicose livre, isso aumenta muito a multiplicação celular e geram alterações que podem levar também ao câncer de mama. E a radiação ionizante do tórax? Lembrando aqui que uma população jovem, adolescente, que faz um tratamento para uma outra doença, como o linfoma, por exemplo, de mediastino, da parede supradiafragmática, em que o linfoma ele é muito sensível à radioterapia, e este paciente com diagnóstico de linfoma, ele vai necessitar de um tratamento radioterápico, e essa radioterapia é feita em manto, portanto, pegando o tórax, e pode atingir os brotos mamários. Neste momento, a gente tem que lembrar que 8 anos depois do término dessa terapia, da radioterapia, essa paciente tem um risco maior, um alto risco para câncer de mama. Então, também, essa menina, adolescente, esta população que sofreu esse tipo de tratamento para alguma doença, como a radioterapia de tórax, deverá fazer parte de um grupo de alto risco. Grupo esse específico, cujo o rastreamento para a neoplasia será feito de forma diferente. Então, diante dessa situação, vejamos quando nós deveremos suspeitar de que uma mulher, ao chegar no ambulatório para o nosso atendimento, e onde você faz uma boa anamnese, ali você vai colher a história familiar dessa paciente, nós devemos ter, então, indícios de que essa paciente possa ser uma paciente que faça grupo de um grupo especial, um grupo de alto risco, que sugere, então, ela ser portadora da mutação do BRCA1, BRCA2. E aí sim, essa mulher que tem essa provável suspeita da mutação do BRCA1, BRCA2, ela vai carregar consigo uma história importante. Então, nós temos aqui ranqueado, o Ministério da Saúde, ele ranqueia isso para a gente. É claro, os grandes estudos mostraram, através de algoritmos de estatística, quais seriam essas histórias familiares importantes que nós devemos conhecer. Quando, por exemplo, essa paciente tem 2 parentes de primeiro grau, seria mãe, avó ou irmã. Mãe, filha e irmã. Avó não. Mãe, filha e irmã. Um parente de primeiro grau com câncer de mama, com menos de 50 anos, essa menina ou esta mulher precisa ser separada do grupo populacional habitual e ela então é considerada uma mulher de alto risco para desenvolver câncer de mama. Neste momento, mais para frente, vamos dizer como é que faz o rastreamento dessa população. Outra história importante, 3 ou mais parentes em primeiro ou segundo grau com câncer de mama em qualquer idade. Então, ou seja, temos dentro dessa população familiar um maior número de pacientes em primeiro grau ou em segundo grau com câncer de mama. Ou um parente em primeiro grau, em qualquer idade, com câncer de mama bilateral. No caso, ou irmã ou tia com câncer de mama bilateral. A bilateralidade coloca essa paciente também num momento especial, num grupo especial. Ou pacientes com câncer de mama em homem. Ora bolas, seu tio, seu pai teve um câncer de mama, então significa que o câncer de mama prevalece a mutação do BRCA2 no sexo masculino. Então temos que ficar atentos se na população familiar, a história familiar mostrar que em algum parente de primeiro ou segundo grau o câncer de mama apareceu no sexo masculino, então esta pessoa a quem você está fazendo a anamnese, ela também vai se colocar num grupo especial. Ou
2 ou mais parentes em primeiro grau ou segundo grau com câncer de mama e ou câncer de ovário. Lembrando que o câncer de ovário também faz parte da síndrome mama-ovário hereditária. Então, a síndrome de mama-ovário hereditária, ela vai estar muito prevalente, os BRCA1, BRCA2, numa estatística alta, onde eu vou colocar essa paciente num grupo especial para rastreio de mama, mas ainda não temos um protocolo específico para rastreio do câncer de ovário. Então aqui, voltando àquele quadro que eu disse anteriormente, mostrando para vocês quais são os genes que já temos estabelecidos, que carregam uma maior prevalência com relação a tumores como câncer de mama. Então, BRCA1, BRCA2 de muita importância, não é prevalente na nossa população brasileira, mas temos que entender que como existem muitos imigrantes que aqui se miscigenaram na nossa população e eles trouxeram com eles essa mutação genética, nós vamos ter então que saber entender dentro do grupo familiar como é que acontece essa doença, né, a neoplasia maligna da mama. Então, BRCA1 e BRCA2, onde BRCA1 está localizado no 17q, do cromossomo 17q no locus, e o BRCA2 no 13q, isso é menos importante. O mais importante é lembrarmos que elas vão ter uma predisposição hereditária para o câncer de mama ovário, além de outros cânceres. Quais seriam? Próstata, pâncreas e melanoma. Então, se naquela anamnese daquele paciente que estávamos escolhendo a história, ele também tiver na sua família um grupo prevalente de câncer de pâncreas, melanoma e próstata, também devemos lembrar que essa população está num grupo diferenciado. O TP53, muito prevalente no Rio Grande do Sul, e aí os tropeiros vieram disseminando essas mutações ao longo, né, da região sul e sudeste. Também temos que lembrar que é uma mutação prevalente na população do Rio Grande do Sul e do Sudeste e que também geram outros cânceres importantes. Então, naquela minha anamnese, onde eu tenho a história familiar, quando nós temos a prevalência de sarcomas ósseos, sarcomas de partes moles, o câncer de mama, e tumores cerebrais, os coriocarcinomas e os adrenocorticais, temos que lembrar também que nessa população possa existir alguma mutação, como o TP53, onde devemos então fazer e trazer esse grupo para um lugar especial. Por exemplo, na população que é portadora da mutação do TP53, nós devemos evitar a radioterapia. Uma paciente com câncer de mama que tem essa mutação, e sabemos que na terapia do câncer de mama, um dos grandes adjuvantes na terapia locorregional é a radioterapia da mama, e aí numa primeira indicação ela de fazer uma cirurgia conservadora e depois irradiar aquela glândula mamária, quando descobrimos que esta mulher que está portadora do câncer de mama, que vai sofrer esse tipo de tratamento, e ela tem a mutação do TP53, talvez mudemos a nossa proposta terapêutica para uma mastectomia, onde provavelmente, se a mastectomia foi terapêutica suficiente, ela não sofrerá radioterapia, pois se conservamos a mama e mantemos a radioterapia nessa glândula mamária, aumentam-se ainda mais as chances de um novo câncer na mama que ficou, na mama que sofreu o tratamento conservador. Então, precisamos ter uma atenção especial a toda essa situação. E quando eu falo das mulheres portadoras dessas mutações, no caso, então, a mutação do BRCA1, BRCA2 e do TP53, lembro que o autoexame começa a partir dos 18 anos, junto com o exame clínico das mamas, anual, para que essa paciente seja vigiada e bem orientada. A partir dos 25 anos, a ressonância nuclear magnética, e a partir dos 30 anos, mantendo essa ressonância nuclear magnética anual, se, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, onde a ressonância nuclear magnética tem uma disponibilidade menor de ser realizada, faremos então a mamografia a partir dos 35 anos. É o que o Ministério da Saúde indica para essa população de alto risco, mamografia anual a partir dos 35 anos de idade. Então aqui, só fazendo um resumo deste quadro, outras mutações conhecemos hoje, mas são mutações muito específicas,
que estão associadas, então, à história familiar, né? A mutação do CDH1, do STIC11, do PTEN, do PALB2, mas são mutações menos prevalentes. Voltamos a dizer das 3 primeiras, que são de suma importância. E hoje já temos uma orientação, uma diretiva terapêutica para tal mutação. Se, após essa anamnese, essa história familiar positiva para a neoplasia mamária, você julgar que essa paciente tem um alto risco, então, o correto é fazer a pesquisa da mutação na paciente. Então, você pega dentro da população familiar quem teve o câncer mais precoce, aquela que teve o câncer mais agressivo, como um triplo negativo ou um HER2 fomentado, e aí você vai testar a mutação, se existe a mutação nesta mulher. Se a mutação for positiva, ou seja, for descoberta nesta mulher, o caso índice do câncer de mama, então você vai testar esta mutação que esta mulher teve em toda a população familiar, para saber por que essa herança é somática e se ela foi herdada por alguém da família. E se, naquele caso, aquela mulher tiver essa mutação positiva, pode ser oferecido a mesma a mastectomia profilática. Então, é quando nós podemos oferecer como prevenção primária, ou seja, evitar que esta mulher desenvolva o câncer de mama na sua forma primária, podemos então oferecer a mastectomia profilática. Não são para todos e nem porque você, ao fazer uma boa anamnese, descobriu na história familiar desta mulher que ela tem uma chance de ser portadora da mutação. A gente encaminha essa paciente para um geneticista, para um médico geneticista, e aí sim, isso vai ser pesquisado dessa forma. Quando nós temos, então, positiva a mutação, é o que nós podemos oferecer a forma de prevenção primária, mastectomia profilática ou um rastreio com ressonância nuclear magnética a partir dos 25 anos, tá? A salpingoforectomia bilateral, no caso da síndrome mama-ovário hereditária, em que falamos há pouco, né? No caso, a mutação do BRCA1, BRCA2, ela pode ser oferecida para mulher depois da prole constituída, ou seja, a salpingo-oforectomia vai ser, então, oferecida para mulher acima dos 35 anos, se a mutação for do BRCA1, ou a partir dos 40 anos, se do BRCA2. Somente se ela já tiver prole constituída. Nós não impedimos que uma mulher engravide, nós orientamos e acompanhamos essa paciente que é portadora da mutação para que podemos, num tempo certo, fazer então a melhor forma de profilaxia primária para 2 cânceres de mama muito prevalente, mas o câncer de ovário com alta mortalidade. Então vamos colocar num gráfico como que o câncer de mama se expressa na nossa população de uma forma geral. Ele se expressa em 80% das vezes como um carcinoma esporádico. Você não tem nenhuma história familiar positiva na sua família de câncer de mama e você é a primeira, então, causa o índice do câncer de mama a se manifestar. Enfim, o esporádico e o prevalente é aquele que vai pegar a mulher na faixa etária dos 50 aos 69 anos, na sua maior prevalência. Então, temos que estar atentos sempre a qualquer alteração que venha aparecer na mama a partir dos 50 anos. Temos também o câncer hereditário, que falei há pouco. Esse câncer hereditário, com certeza, você tem uma história familiar positiva para câncer de mama, como eu disse há pouco, ou câncer de ovário, e você tem em torno de 5 a 10% da população portadoras do câncer hereditário, das mutações hoje conhecidas BRCA1, BRCA2 ou mesmo do PT53. No aglomerado familiar, nós não podemos esquecer que também vamos achar numa história familiar positiva, um parente de 2º grau, junto com parentes de 1º grau, com uma prevalência maior na população feminina daquela família com câncer de mama, nós vamos ter então um aglomerado familiar, onde teremos genes com alta frequência, de baixa penetrância. Por isso, um conglomerado familiar de muita história positiva para neoplasia, a gente também coloca essa paciente num grupo de alto risco, num grupo especial. E não esquecendo das pacientes que têm biópsia com atipia, pois elas têm também uma maior prevalência, pois têm uma maior probabilidade de desenvolver o câncer de mama, pois tem uma mama de maior risco para isso. Não esquecendo também da radioterapia de tórax,
principalmente na população jovem que sofre esse tipo de terapêutica para outras neoplasias e que no evoluir nós temos que lembrar que elas terão uma maior probabilidade de desenvolver a neoplasia maligna da mama.